Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre essa história do interesse do São Paulo por Nátio Fernandes, meia argentino que pertence ao Atlético Mineiro. O vídeo vai falar ainda sobre o Flamengo, que não desistiu da contratação de Oscar, houve uma mudança na postura das partes. Tem também informação sobre o Corinthians, que recebeu uma oferta do Sharjah, dos Emirados Árabes, por Roger Guedes. Para completar, te falo sobre o Palmeiras, que já bateu uma meta super importante para a temporada de 2022. Tem as últimas do mercado, cancelamentos de pay-per-view. Tem muita gente irritada com a distribuição da grana da Globo para pay-per-view. Vou falar ainda sobre Vinícius Júnior, já considerado um espanhol, você vai entender direitinho daqui a pouco. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do time do coração de vocês, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa segunda-feira tem Santos e Goiás fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do Peixe paga R$ 1,61. Na terça começa a fase de grupos da Champions, com jogos bem legais, como por exemplo Celtic e Real Madrid. Vitória do Real Madrid fora de casa pagando 1,62. Tem PSG e Juventus, vitória do PSG paga 1,30, o empate paga 5,60. E se a Juventus surpreender na França, você embolsa R$ 8,40. Para completar, Sevilla e Manchester City, vitória do Manchester City pagando R$ 1,35. Não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que está na descrição desse vídeo, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e sai apostando. Dá para você fazer seu cadastro também apontando seu telefone celular pro QR Code que está na tela. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que Felipão não poderá estar acompanhando a delegação do Atlético Paranaense no confronto no Allianz Parque nessa terça partida de volta das semifinais da Libertadores da América. Ele precisa cumprir suspensão, mas o Atlético Paranaense está preparando um esquema para poder ter seu treinador pelo menos no estádio. Ele deve estar como convidado em um dos camarotes à disposição do Atlético Paranaense. Será que ele vai conseguir se comunicar com os homens da comissão técnica por telefone? Isso a gente vai descobrir amanhã. Quero contar também que Gabigol se meteu em mais uma confusão depois de ser expulso. Em campo contra o Ceará, ele foi pro Rock in Rio e registraram uma imagem dele brigando com o homem. O pessoal do Deixa Disso evitou uma confusão um pouco maior. Quero falar ainda que Demir, massagista do Flamengo há 40 anos, teve constatado um tumor no cérebro. Vai precisar passar por cirurgia. O próprio Flamengo foi quem fez a divulgação do problema. A gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível. Para fechar o giro de notícias, o Bahia perdeu jogadores importantes para a reta final da Série B. Danilo Fernandes, goleiro, teve um rompimento no ligamento cruzado do joelho, fica fora pro restante da temporada. Luiz Otávio, zagueiro, teve lesão de grau 2, pelo menos 30 dias fora. E o Matheus Bahia teve que constatar uma ruptura no tendão do adutor, sem previsão de volta, outro que não joga mais em 2022. Vou fechar o giro de notícias com informação sobre Paul Pogba, que na semana passada foi denunciado pelo irmão. Segundo o irmão do Pogba, o novo jogador da Juventus teria contratado um feiticeiro para causar problemas ao Mbappé, para que o Mbappé se contundisse, pois parece que o tiro saiu pela culatra. Quem se contundiu foi o Pogba, que vai precisar passar por uma cirurgia no joelho e corre o risco de não ficar à disposição para a Copa do Mundo. Qual o tamanho do peso da ausência do Pogba no Mundial? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar sobre Vini Júnior. O Vinícius Júnior, ex-atacante do Fla, tem arrebentado com a camisa do Real Madrid e o Real ganhou uma ótima notícia. Um dia depois do fechamento da janela de transferências, a Federação Espanhola de Futebol confirmou o Vinícius Júnior como um atleta com passaporte espanhol. Dessa maneira ele segue sendo brasileiro, mas não ocupa mais vaga de estrangeiro enquanto veste a camisa do Real Madrid. Excelente notícia, porque permite ao Real Madrid buscar um outro estrangeiro para ocupar essa vaga. O processo de naturalização do Vinícius Júnior, assim como a do Rodrigo, já havia começado há bastante tempo e agora o Real pode ir ao mercado buscar reforços. Só para lembrar, o Gabriel Jesus só não foi para o Real Madrid, acabou se acertando com o Arsenal por causa do impedimento no limite de estrangeiros. O Real não tinha certeza de quando conseguiria a obtenção da cidadania espanhola para o Vinícius Júnior e tinha medo de contratar o Gabriel e não poder utilizá-lo. Vinícius Júnior, que tem sido titular e peça fundamental no esquema do poderoso time de Madrid.
Bora mudar de assunto e falar sobre Renato Gaúcho, apresentado nessa segunda-feira como novo reforço, novo treinador do Grêmio. Antes ele foi recepcionado por dezenas, centenas, algumas milhares de torcedores do Grêmio que foram ao aeroporto. Cena bem bonita que ficou parecida com aquela da despedida, quando o Renato foi embora. Torcedores também foram ao aeroporto dar tchau. Agora foram recepcioná-lo para desejar sorte ao técnico que assinou contrato até dezembro. São só 10 jogos. O Renato deu uma entrevista coletiva de apresentação e disse o seguinte, abre aspas: faltam 10 partidas e o objetivo é voltar para a Série A. Por isso estou aqui. Conheço 90% do grupo, do Grêmio. Conheço o elenco com a palma da mão. Conheço o clube com a palma da minha mão. Tenho certeza que vamos trabalhar bastante para dar alegria ao torcedor. Ninguém mais que ele merece voltar à Série A. Esse é o objetivo. Renato vai ganhar R$950 mil por mês. Há também um bônus pelo acesso à primeira divisão. É de se imaginar que o Grêmio passe e volte para a primeira divisão sem grandes dificuldades. E o Renato tenha seu contrato renovado para a próxima temporada. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que bateu com folga uma meta estipulada para o ano de 2022 referente a vendas de atletas. O Palmeiras tinha a obrigação de faturar R$132 milhões com transferências de atletas. Depois dos 3 últimos movimentos, a venda do Gabriel Veron para o Porto, a transferência do Borja do Atlético Nacional para o River Plate, o Palmeiras tinha direito a 50%. E da saída do Gabriel Jesus do Manchester City para o Arsenal, o Palmeiras tinha um mecanismo de solidariedade mais 5% do valor da venda. O Palmeiras já bateu essa meta estipulada. Em vez dos 132 milhões, o Verdão já faturou R$164 milhões. Isso significa que o Palmeiras não venderá mais jogador daqui até dezembro? Não. Se aparecerem propostas boas por determinados jogadores, vai haver negócio. Contei para vocês por esses dias que o Jorge, o lateral esquerdo, e o Kusevich, zagueiro, são 2 atletas disponíveis para o mercado. Outros jogadores, como o Danilo, não devem sair. O Palmeiras vinha assegurando que não tinha de interesse de vender o Piquerez, o Gustavo Gomes, o Danilo, o Rafael Veiga. Esses caras são a espinha dorsal do elenco. Embora também tenha contado para vocês que o Arsenal promete para a virada do ano uma nova investida para contratar o Danilo, atleta que não sairia agora, mas quem sabe para 2023 isso possa mudar. Só para arrematar sobre esse assunto, o Palmeiras faturou apenas com a transferência do Veron, do Borja e do Gabriel Jesus R$87 milhões. O maior contingente dessa bolada foi com a venda do Veron, que valeu ao Palmeiras R$41 milhões. Para fechar sobre o Palmeiras, Verdão que enfrenta o Atlético Paranaense, precisando reverter a derrota por 1-0, 2 gols de diferença, colocam o Palmeiras na final da Libertadores. Vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para pênaltis. Bora falar sobre o cancelamento do pay-per-view. Na semana passada eu contei para vocês alguns dos absurdos praticados no pay-per-view do Campeonato Brasileiro. Você sabe que a TV aberta tem pago valores praticamente parecidos para todo mundo, mas no pay-per-view há uma enorme distorção, isso porque Corinthians e Flamengo têm um valor mínimo garantido. Como é que funciona o pagamento do pay-per-view? Ele é proporcional ao número de assinantes. Quanto mais assinantes o seu time tiver, maior é o faturamento. Só que, para Corinthians e Flamengo, há essa exceção do mínimo garantido. O Flamengo, por exemplo, salta com 160 milhões, o Corinthians com 110 milhões de reais. Os outros todos muito para trás. Por exemplo, o São Paulo, que foi o terceiro, ficou com 36 milhões de reais, o Palmeiras em quarto com 32 milhões. Esses 160 milhões garantidos ao Flamengo fazem com que ele ganhe sozinho o equivalente a outros 18 times da Série A, só excluiu do Corinthians, e todo o restante ganha basicamente o mesmo do que o Flamengo. Por conta disso, dessa absoluta desigualdade praticada no pay-per-view, muitos torcedores comuns e alguns famosos têm aderido a um movimento de cancelamento do pay-per-view. Sombra, que é o apresentador do Estádio 97, um dos programas mais tradicionais de rádio de São Paulo, anunciou nessa segunda-feira que cancelou seu pay-per-view. Ele escreveu o seguinte: o dia que a distribuição for correta, sem privilégios ao Corinthians e ao Flamengo ou a qualquer outra agremiação, volto a assinar, fecha aspas. Essa manifestação foi seguida, curtida e compartilhada por muita gente, e tem vários torcedores comuns que estão repetindo a decisão ou o ato, por entenderem que o que a Globo faz não é justo. E você, o que você pensa sobre essa história? Só para que você possa refletir. Se não houvesse esse mínimo garantido, em vez de 160 milhões de reais, o Flamengo embolsaria 76 milhões. Já o Corinthians, em vez de 110 milhões, teria direito a 48 milhões, valores muito mais próximos aos praticados com os outros clubes. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação importante dessa segunda-feira. O jornalista Marcelo Razan, do UOL, afirma que o São Paulo monitora a situação de Nacho Fernandes, meio argentino, que pertence ao Atlético Mineiro, 32 anos de idade.
Segundo razão, o fato de o Nacho ter perdido espaço com o Cuca, ele foi reserva em 5 dos últimos 8 jogos do Galo, despertou um alerta no São Paulo que vê na possibilidade do Nacho a contratação de um grande jogador para 2023. Ninguém no São Paulo confirma de forma oficial, que já era natural. O pessoal não costuma falar sobre reforços, especialmente numa semana extremamente delicada e tensa, com decisões de Libertadores, ou melhor, de Sul-Americana, de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Teve também torcedor do São Paulo entendendo que essa é uma cortina de fumaça para ofuscar a notícia dessa segunda-feira à noite. Vai rolar nas próximas horas uma reunião no Conselho Deliberativo no São Paulo para aprovar uma mudança estatutária que vai permitir ao Júlio Casares e aos próximos presidentes a reeleição. O Estatuto do São Paulo hoje impede que um presidente tenha o direito de concorrer a uma segunda eleição. O Júlio Casares tem trabalhado ao lado de outros conselheiros para mudar isso. A votação nessa segunda é no Conselho Deliberativo, deve ter aprovação. No momento seguinte, vai precisar haver a aprovação também dos sócios. Se os sócios concordarem, a reeleição estará liberada. Voltando ao Nacho Fernandes. O Nacho havia sido comprado pelo Atlético por 32 milhões e meio de reais. Investimento dos mais altos. Jogador que tem contrato até dezembro de 2023 e ganha por volta de R$1 milhão por mês. Se de fato o São Paulo quiser levar essa história adiante, vai precisar abrir os cofres. Ninguém no São Paulo hoje tem um salário próximo a esse de R$1 milhão. O Galo talvez tope fazer negócio, imagino que sim, mas vai querer alguma compensação financeira. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês qualquer novidade, beleza? Bora falar sobre outra informação importante da segunda-feira. O repórter André Hernan assegura que o Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos teve a intenção de contratar o Roger Guedes. Sharjah é o time que acaba de perder o Bernard, ex-jogador do Atlético, foi comprado pelo Panathinaikos da Grécia. E o substituto do Bernard no Sharjah seria, na visão dos árabes, o Roger Guedes, que vive boa fase no Corinthians, são 50 partidas, 11 gols e 4 assistências na atual temporada. O Hernan afirma que a proposta do Sharjah foi boa, os valores não foram revelados, mas o Corinthians entendeu que não vale a pena negociá-lo, sempre lembrando que o Timão é dono de apenas 40% dos direitos econômicos do atacante. Dessa maneira, para vendê-lo, vai precisar que a proposta seja estratosférica, até porque ele tem menos da metade do valor de um futuro negócio. Como o Corinthians recusou, embora ninguém no Corinthians também assegure, essa história acabou não indo adiante. A janela nos Emirados Árabes segue aberta. Uma nova oferta pode acabar mudando os planos em relação ao futuro do atleta. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Oscar. Meio atacante que quase foi parar no Flamengo, existia um acordo entre o Flamengo e o Oscar, faltava a aprovação do Xangai SIPG, o Xangai na última hora recua. O pessoal do FlaWeb, um site que cobre o Flamengo, assegura que a estratégia de contratar o Oscar para 2023 segue valendo até aí nenhuma novidade. O que muda é agora. O Oscar já estaria trabalhando nos bastidores com os seus empresários, pessoal do escritório do Juliano Bertolucci, para rescindir o contrato com o Xangai. Seria uma forma de conseguir ficar livre para fechar com o Flamengo em 2023. Se ele topar levar essa história adiante, se isso de fato for real, dá para dizer que o Oscar é um cara extremamente corajoso. Ele ganha por volta de 10 milhões de reais por mês por lá. Tem contrato até novembro de 2024, ou seja, estaria abrindo mão de algo na casa dos 230 milhões de reais. Só fazendo a ressalva de que o Oscar é hoje o segundo atleta brasileiro em atividade com maior patrimônio, um patrimônio superior a R$1 bilhão. Isso daria a ele um conforto de abrir mão de tanto dinheiro. O pessoal do Xangai não demonstrava muita intenção de liberá-lo. Pelo contrário, quer ter o Oscar até o fim da carreira e depois transformá-lo numa espécie de gestor, de manager, de CEO, para contar com os conhecimentos e toda a capacidade do Oscar. Vamos ver como é que essa história termina. Também vou ficar de olho, super atento para trazer novidades para vocês. Curtiu o vídeo? Deixa like, a gente volta daqui a pouco às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!